Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar um desabafo praticamente sobre a segunda temporada de Euphoria. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso não seja inscrito. Também peço para você acessar as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Primeiro vamos resumir um pouco o que é Euphoria para depois entrar realmente na segunda temporada. Euphoria foi encomendada em 2017 pela HBO, ela começou a ser desenvolvida em 2017 pela HBO, com o Sam Levinson como criador, e a série é baseada em uma produção de Israel de mesmo nome, que foi exibida em 2012 lá no país. A série basicamente conta a história de adolescentes navegando no meio caótico, que são as amizades, relacionamentos amorosos, a sexualidade e também a vivência com as drogas. A série tem um elenco fantástico e a primeira temporada e os dois especiais que foram lançados no fim de 2019, no fim de 2020 e começo de 2021 foram extremamente bem recebidos, tanto pela crítica quanto pelo público, por retratar, de certa forma, com uma vivacidade, de uma forma orgânica, a retratação desses adolescentes. Obviamente, tem muitas coisas foram glamorizadas, porém as atuações sempre foram um marco da série, tanto que a Zendaya levou o primeiro Emmy da sua carreira por causa da primeira temporada. Mas, além disso, a série que estreou em 2019, ela prometeu muita coisa para a segunda temporada. Um dos fatores que eu gosto bastante da primeira temporada é exatamente o Sam Levinson ter um controle bom da sala de roteiristas, mas ele tinha apoio de outros roteiristas nesse ponto, e também ele não deixava a direção ele deixava a direção a cargo de outras pessoas além dele mesmo. E aí entramos em 2022 e a segunda temporada da série. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que dos 8 episódios exibidos, eu gostei de 3 apenas, que foi o 5º episódio, que é a derradeira da Rue, que é interpretada pela Zendaya, em que o vício dela, né, se torna tão gritante, né, ela acaba sendo confrontada pela mãe, depois da Jules falar que ela estava novamente usando narcóticos, que a Jules ela conseguiu essa informação através do Elliot, que é um novo personagem, e eu já chego nele, uma das razões que eu acho que a série não conseguiu ir muito bem. E também nos episódios 7 e 8, que foram os episódios finais, e que são focados basicamente na Lexi, e que é interpretada pela Maude Apatow, e ela consegue resumir bem como são as dinâmicas dentro da escola, dentro do seu círculo de amizades. E nessa segunda temporada, o Sam Levinson acho que cometeu um erro de principiante, que é assumir toda a responsabilidade dos roteiros e da direção e de produção e tudo mais. Por que eu digo isso? É um fator semelhante ao que acontecia, por exemplo, com Game of Thrones. Em um certo momento de Game of Thrones, o D.B. Weiss e o David Benioff, eles quiseram assumir o controle de todas as funções, basicamente, possíveis da série, e se tornou aquilo que se tornou, que depois da 5ª temporada, basicamente, ela só foi ladeira, e a 7ª e 8ª temporada se tornaram praticamente chacotas e ganharam prêmios mais pelo seu status do que realmente de ser aclamada tanto pela crítica quanto pelo público. E outro problema semelhante a Game of Thrones é o uso do choque apenas para chocar, e não apenas de inserir de uma forma que aconteça e você fale, tá bom, tá aí, não é exatamente um impacto negativo. Muitas cenas acabaram virando
esse choque pelo choque ou a exposição pela exposição e não ter um contexto significativo para a série. E eu falo que se parece bastante com Game of Thrones porque em um determinado episódio, eu não vou lembrar qual, obviamente, os criadores de Game of Thrones decidiram trazer um pênis em frente à câmera para falar que eles não têm problema, para falar, ó, não, nós não somos machistas porque nós também exibimos partes masculinas. E uma forma de mostrar exatamente que eles, já que o público estava comentando que a sexualização absurda que estava de corpos femininos em momentos desnecessários. Uma coisa que, por exemplo, na segunda temporada foi até elogiada, porque nos livros, parte da vestimenta das personagens, eu não vou lembrar onde a Daenerys está, mas onde a Daenerys está, é ter um seio à mostra. E na segunda temporada não tem isso. Então mostra esse cuidado, essa forma de preservar, de certa forma, o público para não ter gratuidade, né? E aí entra que nos primeiros 4 episódios, praticamente, pênis espalhado para todo lado, sem a necessidade de exatamente eles estarem lá. É apenas para chocar, apenas para mostrar que eles mostram todos os tipos de corpos, sendo que a gente já sabia disso, sendo que a parte do que me agradou bastante, por exemplo, na primeira temporada, é exatamente a forma delicada, a forma como eles foram mostrando cada detalhe. Mesmo o vício da Rue sempre foi muito delicado, sempre foi uma forma muito importante de ser tratada, principalmente porque o Levinson diz, ele assume que parte dessa jornada da Rue se assemelha com a sua jornada na adolescência. E aí a gente entra num problema com a Rue, e não só da Rue, mas de todos os personagens, que todos os desenvolvimentos foram praticamente jogados fora. A Rue, tudo bem, ela começou a usar de novo, mas só a Zendaya, só a carisma da Zendaya, só a empatia do público com a Zendaya não sustenta um personagem. E a forma como ela foi escrita, como tudo aconteceu, eu acho que foi extremamente caótica. A Jules e o Elliot ficarem, mas não avisarem a Rue e depois acontecer tudo o que acontece e nem mencionarem isso e depois sumirem. O McKay aparecer no primeiro episódio e sumir, depois ninguém nem mencionar o nome dele, sendo que o melhor amigo dele era o Nate. A Cassie ficar, que é a Sydney Sweeney, que tá ótima em alguns episódios, simplesmente surtar em alguns momentos, mas depois se acovardar em outros e ao mesmo tempo não levarem nada em conta, apenas. E eu entendo que parte disso é o egoísmo dela, é parte do trauma dela que não foi totalmente digerido, mas mesmo assim não teve exatamente uma sequência, era um episódio uma coisa, um episódio outra coisa, um episódio uma coisa, outro episódio outra coisa. A cena que o Nate tenta terminar com ela e eles acabam transando dentro de uma estrutura que servirá para uma construção é bizarra, é ridícula até. E isso parte também, de certa forma, pelo alguns comentários que foram feitos ao longo da temporada sobre o Sam Levinson, que ele incluía nudez em um monte de cena desnecessária. E nesse meio tempo também a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da Cat, que é a personagem da Barbie Ferreira, que foi mais uma figurante de luxo essa temporada. Ela teve 3 cenas aqui e ali pra falar que ela teve cenas importantes, porque de resto ela não teve nada. E vai de encontro com os rumores que ela e o Sam Levinson brigavam bastante sobre o desenvolvimento da Cat durante Euphoria, durante o set de gravação, e ele acabou cortando boa parte das interações da personagem. E aí entra que
o Sam Levinson, ele pode ter um controle, ele pode assumir bastante coisa, porque ele é produtor, ele é o criador, ele é o roteirista da série, só que também ele tem que ouvir parte do ator e como ele fica confortável dentro do papel, porque você não tem personagem se você não tem ator. Então isso acontece também. O Elliot, que é o personagem do Dominic Fike, que é um ator carismático, ele é super, ele parece ser uma pessoa incrível, só que o Elliot, ele não acrescentou em nada só para criar turbulência entre a Jules e a Rue, para não ajudar em nada e depois ficar na mesma e dedicarem uma música de 5 minutos para ele cantar, para preencher espaço dentro do episódio final. Voltando rapidinho na Cat, a cena que a Cat termina com o Ethan é uma das coisas mais ridículas que eu já vi dentro da TV americana e não condiz com a personagem e beleza, ela não se sentir apaixonada pelo Ethan como ela estava anteriormente é normal, é algo incrível. Só que ela simplesmente, para não terminar com ele, simplesmente falar, tô morrendo e você não tá acreditando na minha palavra, não faz parte da narrativa que eu acredito e que muita gente acreditava que a Cat participava. E aí entra que a amizade, por exemplo, entre a Jules e a Mad, que apareceu no primeiro episódio, e uma cena bonita do primeiro episódio, não foi continuada. A Mad praticamente quase teve um caso com a mãe do seu trabalho, que ela é babá de um menino, ela quase acaba tendo um caso com ela, porque eu amo Minka Kelly. Minka Kelly, uma das deusas da TV na minha vida. Mas não faz sentido, por mais que ela converse com ela, por mais que ela busque com uma palavra, mas enfim. E a cena que o Nate aponta a arma na cabeça da Mad no sexto episódio ele tem uma sociopatia, uma psicopatia talvez, eu não posso entrar em detalhes sobre isso porque eu não sei, mas parece que ele surgiu ali do nada ao mesmo tempo. E me leva a crer que ela não ficaria tão bem assim perto dele, entendeu? Porque ela tá sofrendo um trauma que ele causou, então acho que... E foi esquecido também. A única coisa boa, completamente, que eu fiquei realmente apaixonada nessa temporada, foi o desenvolvimento de um possível relacionamento amoroso entre a Lexi e o Fesco, o Fez, que é interpretado pelo Angus Cloud, que realmente foi uma coisa, um slow burn, né? Um relacionamento que foi crescendo, entendeu? Que as pessoas ficaram felizes quando eles seguraram as mãos, então é o ápice de romances mesmo, da escrita de romance, é essa demora, esse se apaixonar aos poucos. Então, só que o que aconteceu com o Fez no episódio final, apesar de eu ter odiado o que aconteceu com ele e com o Ashtray, que foi completamente desnecessário pelo que foi prometido, e aí eu também culpo parte da produção, porque muitas coisas foram vazadas durante a temporada, é que o ator o do Ashtray tinha acabado de ser promovido ao elenco principal para ser descartado logo em seguida. E parece birra, basicamente, da produção. Outra coisa aqui também que me deixou frustrada de certo ponto é o Cole e o Nate juntos, que estão caminhando para uma redenção do Nate, que não precisava, ou se tivesse uma redenção começasse na próxima temporada, que já está confirmada. E o Cal nunca realmente, agora vai assumir pelos seus atos, mas ele ficou sumido por muito tempo. A gente não teve exatamente a gente acompanhou parte da história dele pra a gente ficar apaixonadinho, pra gente ter empatia, pra depois ele sumir e nunca realmente explorarem a pedofilia dele no sentido das gravações. Porque o que tem ali?
né? Onde vai isso? É simplesmente ele tem, mas ele não é explicado e não é exatamente desenvolvido. E a gente não consegue compreender todas as ações, o porquê, por exemplo, do Nate ter sonhado com o Cal em certo momento. Por que isso acontece? Tem alguma coisa por trás? Eles não vão a fundo nisso, eles não caçam o iceberg, eles simplesmente ficam ali na superfície e tá tudo bem. E principalmente, o relacionamento da Rue com a Gia foi também esquecido, foi pouquíssimo explorado, e até mesmo a Gia como personagem, ela se tornou só um apoio para Rue, quando a gente sabe que a vida dela e da mãe também foram afetadas. O discurso da mãe da Rue no final do 6º episódio, se eu não me engano, é deslacerador. E é um dos momentos bons da série que simplesmente vai ficar esquecido. Assim como as conversas da Rue com o Ali, que é interpretado por uma pessoa do calibre do Comando Domingo, e virou também um convidado e não um personagem recorrente que ele exatamente é, que ele está acreditado como recorrente. Pra resumir tudo, eu acredito que a segunda temporada, e tem a crítica com um pouco mais sobre isso que eu senti no site, que tá linkado na descrição. A segunda temporada pareceu confusa, pareceu que não sabia exatamente qual ia ser a trajetória da maioria dos personagens. Parece que eles, como o Sam Levinson, ele tem muitos personagens para dar conta, ele não sabe como resumir todos eles, como desenvolver todos eles, ele precisa escolher uns preferidinhos e ir caminhando com eles. E dane-se o resto. E ao mesmo tempo, a gente fica esperando uma terceira temporada, que deve chegar entre 2023 e 2024 pela HBO, que provavelmente vai dar um salto temporal pela narração da Rue no episódio final da segunda temporada. Mas a gente não tem exatamente ideia do que vai acontecer, porque parece que o episódio final foi desenvolvido sem a terceira temporada em mente. O que de certa forma é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque a gente sabe que a série ia ter alguma audiência significativa por ter principalmente a Zendaya no elenco. E a Zendaya tá vindo de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que foi a maior bilheteria de 2021, foi um dos filmes mais elogiados de 2021, e também, e não só isso, mas ela também participa de Duna, ela tá em 300 projetos, ela tá sendo cotada para diversos projetos que tem selo Oscar, de certa forma, mas fica simplesmente à deriva. Tipo, parece que todos os personagens estão perdidos. E eu só espero que o Sam Levinson ele reconsidere a forma de realizar a terceira temporada, volte com uma equipe de roteiristas, que seja só ele e mais 2 pessoas, mas que ele tenha outras pessoas para dar pitacos, para conseguir mapear tudo isso, principalmente porque ele tem um novo projeto na HBO com o The Weeknd, e a premissa é muito boa, e eu tenho medo de desandar igual e a gente ficar rodando em círculos sobre ele, ao mesmo tempo, de falar que essa montanha russa e não ter uma ascensão, uma subida significativa nos projetos dele. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Acesse as redes sociais para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema, e também no site, que lá encontra muito mais coisa. E até a próxima!